Bom, a doutora Renata Gil aí está. Eu disse, em primeiro lugar, doutora, que eu achava um absurdo a MB ter, em 70 anos, pela primeira vez, uma mulher na direção da MB, né? O que prova que o Brasil é machista pra caramba. E dizem que não é. Como dizem que o Brasil não tem preconceito racial. Não tem uma ova. Nós tivemos 400 anos de escravidão. Eu aprendi, para mim era o país que tinha acabado por último, né, com a escravidão. Não foi o segundo país, foi Macau, o último acabado. Só ganhamos de Macau. Então o Brasil é preconceituoso e é machista, é uma série de coisas. Mas é um prazer falar com a senhora. Bom dia, doutora Renata. Bom dia, Datena, a todos e todas que nos ouvem e nos assistem. Datena, você tem toda a razão com o que você acabou de falar. E eu vou explicar exatamente esse machismo agora, porque o Brasil tem a terceira melhor lei do mundo de combate à violência contra a mulher e é o quinto país mais violento do mundo. Então, como você falou de Macau, a gente só fica atrás de Venezuela, Rússia, Honduras e Guatemala, países que não cumprem direitos humanos, tratados de direitos humanos. Bem, eu fiz uma entrevista há pouco com uma repórter muito boa da Folha, amena, sobre direitos humanos. A gente discutiu muito sobre direitos humanos. E eu digo, ela falou assim, mas você mete o pau nos direitos humanos. Eu falei, não, eu defendo os direitos humanos todo dia. Direitos humanos é proteger a mulher. Se eu não sou o cara que mais denuncia crime contra a mulher, eu sou um dos. Há muito tempo. Eu vivo dizendo que o Brasil é o segundo pior país do mundo em divisão de renda todo dia, que tem muito pobre e pouco rico. Isso não é defender direitos humanos. Eu vivo dizendo que aqui tem preconceito racial, preconceito social, né? Preconceito contra nordestinos, aqui pobre é tratado muito mal e uma série de coisas. Então eu disse a ela, eu sou a favor dos direitos humanos. Agora, direitos humanos não é defender bandido que pega uma arma e dá um tiro no peito de alguém por causa de um celular. Isso não é direitos humanos, né? Direitos humanos é procurar a família do cara que foi atingido lá, ver se ele tem acesso, por exemplo, ao sistema judiciário, se tem como ele ser defendido, porque a Defensoria Pública que nós temos no Brasil hoje não tem condição de atender a maioria das pessoas. A maioria das pessoas, a Defensoria Pública faz o seu papel, mas ela não consegue porque não tem verba para isso, não tem, então o serviço prestado pelo Estado ainda não é o serviço que seria justo para a maioria dos brasileiros, que é a maioria de pobres. O Brasil é uma grande periferia, é o que eu venho dizendo sempre. Aí ela disse assim, de vez em quando eu vejo o seu programa. Eu falei assim, se você vê de vez em quando, você devia ver pelo menos 30 dias para traçar uma média, para você dizer o que acha o que eu sou. Porque se você vê de vez em quando, você tem uma noção do que acha que eu sou. Então, não é o que eu sou. E eu defendo os direitos humanos, sim, todo dia. Acho que sem direitos humanos não há nação que sobreviva. Mas entenda-se por direitos humanos uma série um conjunto de medidas que fazem com que todo cidadão seja igual perante a lei de uma forma definitiva, clara e absoluta. Isso foi criado em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, e pregou-se aí que o mundo seria igual. Não é totalmente assim, principalmente porque há desrespeito mesmo de direitos humanos em vários sentidos. Um deles é a ausência de proteção às mulheres, apesar da gente ter uma lei que é muito boa, na maioria das vezes ela não é aplicada, ou não tem nem chance de ser aplicada, porque a mulher é morta antes de denunciar. Eu lembro que eu pedia para que mulheres denunciassem agressão, e eu dizia sempre, no momento que eu estou falando desse caso aqui, tem outros milhares de casos iguais acontecendo. E eu ficava assustado, porque chegava assim, eu acabei de apanhar do meu marido, mensagens assim, ele saiu daqui bêbado, vai voltar à noite, foi pro bar beber e vai me bater de novo. Eu vi minha mãe apanhando 20 anos, eu apanho há quase 10 e tal. Eu sempre disse, olha, denuncie, porque denunciando você tem chance de sobreviver. Se você não denunciar, ou você vai viver uma vida de morta-viva, né? Ou você vai morrer, você, os seus filhos, a sua família. Enfim, sempre falei isso. Mas, doutora, como eu disse, é um prazer falar com a senhora. Hoje o assunto é sobre o André do Rap e está todo mundo voltado para as decisões do Supremo, né? Decisões sobre a manutenção ou não
da cassação do ministro Fux, do HC, do André do Rep. E o que disse o ministro Moro ontem foi muito interessante, o ex-ministro e juiz Moro. Falou, da Atena já aconteceu, temos que ver o que vai ser daqui para frente. Né? Então eu pergunto à senhora, a decisão da revisão dessa necessidade de rever a preventiva a cada 90 dias é tão importante quanto a decisão de que se vai ser mantido o HC do André do Rep ou não, né? Porque passa por aí uma série de detalhes que, se o juiz não tiver na sua mão uma lei que seja bem clara, ele tem o poder interpretativo. Interpretando, ele pode interpretar de uma forma ou de outra. É por isso que eu poupo muito juiz, promotor, quando dizem que a culpa é do juiz. Pera aí, quem faz a lei não é o juiz. Quem faz a lei é o cara que você elege, é o deputado, é o senador. E eles enfiaram no pacote anticrime do Moro um monte de casca de banana. Ele mesmo confirmou para mim ontem aqui. Uma das cascas de banana foi essa necessidade de revisão de pena a cada 90 dias. Eu pergunto que juiz do conjunto processual brasileiro tem condição, espaço físico para isso, é lei da física até, de rever a cada 90 dias uma prisão preventiva com o tamanho de acúmulo de revisões que ele teria que fazer. Então isso foi uma casca de banana para facilitar a saída de corruptos da cadeia e que acabou facilitando a saída de bandidos também. O que a senhora pensa desse caso do André do Rep? O que a senhora, representando a AMB, tem a falar sobre isso? Pois é, Datena, a AMB representa aí os 14 mil juízes brasileiros. Eu sou juíza criminal há 22 anos no Rio de Janeiro, e o que eu tenho dito como representante dessa classe de magistrados gigante, né, nós somos a maior justiça democrática do mundo, a melhor justiça do mundo. Nós temos 80 milhões de processos e apenas 18 mil juízes julgando esses 80 milhões de processos. É que as leis têm sido aprovadas sem o diálogo, sem o debate necessário com aqueles que aplicam, que são os magistrados e todos os integrantes do sistema de justiça. Como a magistratura não tem uma bancada no parlamento, todo o trabalho é feito através das associações. O pacote anticrime, ele foi aprovado a toque de caixa, né, sem o devido diálogo, sem o devido debate, no final do ano passado, surpreendendo a todos com dispositivos que não tinham sido tratados nesse pacote anticrime. Um desses dispositivos é exatamente esse que estabelece a revisão das prisões preventivas decretadas. Imagine, Datena, que eu, juíza criminal, poderei fazer revisão de decisão preventiva que eu decretei em processo que está no Tribunal de Justiça ou no Superior Tribunal de Justiça ou até mesmo no Supremo Tribunal Federal. Eu estaria usurpando da função daquele que tem atribuição para atuar no processo. E eu seria, inclusive... Porque está transitando em julgado, né? Está transitando em julgado, né? Só transita em julgado quando terminam todos os recursos. Então, eu seria quase uma juíza universal para esses processos. Imagine quantos eu terei acumulados... Não tem poder para isso. Não tenho poder para isso. Então, na verdade, estava se dando uma interpretação, né, para poder amoldar essa regra à realidade, mas o que a AMB vai fazer agora é questionar, já que aconteceu uma interpretação que coloca todos numa situação de desconforto, né, para não dizer o mais, porque sempre sobra aquela dúvida, quem tinha efetivamente atribuição para rever essa decisão. Então, a gente tem julgados do STJ num determinado sentido, temos julgados do próprio Supremo Tribunal Federal em outro sentido, aquilo que você falou, fica a necessidade de interpretação, enquanto a interpretação, nesse caso, deveria ser uma única, que só pode rever a decisão aquele juízo competente para apreciar o recurso. Porque eu não tenho, por exemplo, eu como juíza de primeiro grau, se o recurso está numa instância superior, eu não tenho como saber se aquele réu cometeu alguma falta funcional dentro do presídio, se ele está sendo processado por outros feitos relativos àquela mesma organização criminosa, o que indicaria um perigo de sua liberdade, né, um perigo à ordem pública. São várias situações que o juiz tem que cotejar no caso concreto, e quando o processo não está em seu poder, ele não pode fazer essa avaliação.
Então, nós entendemos que essa regra deverá, se o parlamento não ajustá-la, né, com outros dispositivos, nós vamos questionar ela judicialmente para que definitivamente haja uma definição, né, sobre quem tem que apreciar essa revisão. Num primeiro momento, a revisão deveria acontecer pelo juiz só enquanto o processo estiver com ele. Se quando eu termino o processo, quando que um juiz de primeiro grau, para falar aqui para todo mundo entender, termina a sua atuação? Quando ele dá a sentença condenatória ou absolutória. Aí aquele processo ou vai para o arquivo, se ninguém recorrer, ou vai para uma instância superior, que é o Tribunal de Justiça, se houver recurso de alguma das partes. Nesse caso, aí sim, o tribunal faria essa reavaliação, se fosse o caso. A princípio, a regra que está hoje estabelecida só teria validade até a sentença do magistrado de primeiro grau, porque, como está escrita, o juiz só poderia atuar até essa sentença condenatória ou absolutória. A absolutória, claro, não teria que rever prisão, porque não tem decretação de prisão. Olha, no mundo real, se um juiz de primeira instância, desses rincões do Brasil que a gente nem ouve falar, no mundo real, se ele fizer uma revisão de pena contra um criminoso poderoso em determinado local em que não tem tanto acesso à informação, isso no mundo real, estou dizendo no mundo real, ele morre com um monte de bala e a gente vai ficar sabendo muito depois disso. Expor juiz de primeira instância em algumas partes do Brasil a decisões importantes contra criminosos poderosos que se escondem realmente nesses lugares, dificilmente o cara sobreviveria. É até uma maldade que se faria com o juiz de primeira instância, dando a ele essa atribuição. O ministro do Supremo, o que ele fez foi uma revisão de pena. O que ele fez ali foi uma revisão de pena. Ele falou assim, não, esse cara não vai ficar preso porque ele está há muito tempo sem ser julgado e tal, sem que a pena fosse revista, então ele vai para a rua. E ele fez isso 2 vezes. E é ministro do Supremo. Ele fez isso 2 vezes. Ora bolas, por que ele fez isso? Porque ele é corrupto? Porque ele é ladrão? Acho que não. Eu acho que ele fez isso porque ele interpretou a lei. Quem fez a lei foi o Congresso brasileiro. Agora, dentro o que o povo quer entender é o seguinte: por que então um ministro do Supremo vai lá e toma essa decisão, porque diz que não é justiceiro, e o presidente do colegiado a que ele pertence vai lá e caça essa decisão? Então, para que o povo entenda isso, eu gostaria que a senhora explicasse, para que nós leigos consigamos entender como é que acontece uma decisão dessa. E até que ponto a lei é interpretativa. Se ela é interpretativa, eu já fiz essa pergunta ao ministro Marco Aurélio, que bem ele fez em libertar um criminoso que mata, direto ou indiretamente, milhares de pessoas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e pertence a uma organização criminosa. E o Moro me disse aqui ontem, o meu pacote anticrime dizia que quem pertence à organização criminosa, e dependendo da posição do cara da organização criminosa, não teria direito à progressão de pena. Só aí, você não precisava nem ficar pensando em possibilidade do cara estar na rua. Se eles seguissem, não desidratassem o pacote do Moro, o cara estaria preso até agora, e o assunto encerrado. Mas eu queria fazer essa pergunta à senhora para que a gente entenda. Se é tão simples assim, como é que o presidente do colegiado, que é a Suprema Corte, a que pertence o Marco Aurélio, pensou diferente dele, e aliás o Marco Aurélio meteu o pau nele? Você tocou em 2 pontos que são relevantíssimos para nós, Datena. O primeiro deles é quando você fala que os juízes do Brasil estão aí nos rincões decidindo essas prisões e condenando ou absolvendo réus em grande risco à sua vida. A gente tem defendido que a atividade do magistrado é uma atividade de risco, e não só do criminal, né? Porque hoje nós temos casos de magistrados que decidem questões de direito de família e uma parte fica insatisfeita e entra dentro do fórum. Posse de terra. Posse de terra, né? E a gente tem conflitos fundiários seríssimos no nosso país.
e esses juízes são ameaçados durante todo o dia. E isso é o nosso ofício. Então, todos nós, quando entramos na magistratura, a gente promete cumprir a Constituição e as leis do país, e a gente é bastante destemido. O que é necessário é que a gente tenha maiores condições de segurança para o exercício da função. Isso a gente tem requerido sempre ao Conselho Nacional, aos tribunais de justiça, e a gente tem caminhado de uma forma positiva nesse sentido. Com relação às decisões que estão controversas, né, uma num sentido e outra em outro, o que eu posso dizer, porque a mim não cabe discutir decisão judicial, muito menos de ministros da Suprema Corte, hoje haverá a sessão que definirá essa questão da confirmação da decisão do ministro Fux, e aí ele vem cumprindo o que ele prometeu, que as decisões na gestão dele não serão mais monocráticas, ou seja, de um único ministro, serão decididas em colegiado. O que me parece é que o caso do André do Rep gerou uma repercussão nacional, né, muito grande, uma comoção, e o ministro Luiz Fux, para preservar a ordem pública e a garantia das instituições como um todo, deu essa decisão se contrapondo à decisão do ministro Marco Aurélio, embora tudo isso não esteja nem previsto, né, na lei que isso possa acontecer. Mas a gente, usando o poder interpretativo, a gente chega a essa situação que será hoje confirmada ou não pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. O que causa bastante estranheza é que, e aí vem um outro assunto que é muito importante, que é a condenação em segunda instância e a prisão dela decorrente, é que se já tivesse sido aprovada essa lei no Congresso Nacional, talvez nós não estivéssemos discutindo isso nesse momento. Então, Datena, o que a gente precisa é de leis processuais penais mais claras, que tenham sido fruto de um debate jurídico com todos os atores, para que a gente não chegue a essas perplexidades todas que a gente acaba chegando e gerando aquilo que a justiça não pode gerar na sociedade, que é um sentimento de insegurança jurídica e também um sentimento de impunidade, porque se o réu André do Rep foi condenado em segunda instância, 25 anos de prisão, com provas supostamente robustas, né, por que ele teria direito a essa liberdade? Então, isso gera um sentimento de impunidade que nós temos que espancar, que nós temos que combater, mas eu repito, nós juízes só conseguimos fazer isso se as leis forem bastante claras e adequadas a essa realidade social. Então, não só o pacote anticrime, mas toda a modernização da lei processual penal precisa ser fruto de um debate jurídico anterior. Nós vivemos a mesma coisa, não sei se você se recorda, com a aprovação do juiz das garantias, também aos 46 do segundo tempo, no ano passado, em que nós pedimos, a AMB pediu imediatamente ao Supremo Tribunal a suspensão, houve uma decisão do ministro Toffoli de prorrogação da vacácio, né, por 6 meses, depois o ministro Luiz Fux determinou a suspensão, por quê? Foi uma lei aprovada sem condições de ser implementada pelo sistema de justiça. Nós, no Brasil, com essa quantidade de comarcas que nós temos no interior do Brasil, não temos condições de colocar 2 juízes para analisar um processo criminal. Então, é exatamente essa situação toda de descompasso entre a realidade e o sistema legislativo que está gerando essa insegurança jurídica e essa desconformidade com a lei. Só os números que a senhora divulgou, do número de juízes que nós temos hoje, não é? Incompatível com o que acontece para que eles julguem processos, só esses números são abissais, é uma coisa assim de uma profundidade enorme, não é? Muito pouco juiz para tanto caso e para tanto crime e para tanta sentença que tem que ser julgada, é muito pouco juiz, muito pouco. E a tendência é piorar, hein? Com essa crise econômica, a tendência é piorar. Bom, a senhora arriscaria a dizer que hoje, porque não adianta o Marco Aurélio dizer, eu não sou justiceiro, eu não quero aqui linchamento popular e daí por diante. Isso tudo ele está certo, mas tudo passa pelo povo. O
O direito, quanto mais ele anda próximo do povo, que tem bom senso, eu acho que é uma bobagem você dizer que o direito não pode passar pelos anseios populares. Eu acho uma bobagem, desde que os anseios populares não sejam um linchamento. Tá? Eu vejo muita gente defendendo o seguinte: olha, não pode linchar o cara na rua. É claro que não pode, é um crime bárbaro. Você se compara ao criminoso se você linchar uma pessoa sem julgamento. É crime e execução, é o que o bandido faz. Você vira juiz e aplica a sentença. É claro que isso é até uma bobagem dizer isso, porque é crime dos piores que tem. Quanta gente já foi morta e era inocente, mesmo que não fosse inocente, morreu de uma maneira errada, teria direito a julgamento. Por pior que seja o monstro, ele tem direito a julgamento. Todo mundo tem que ter acesso à defesa. Os piores criminosos têm que ter acesso à defesa. Os criminosos da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, passaram pelo Tribunal de Nuremberg. O Hitler, se fosse pego, não seria morto na rua. Ele seria julgado e talvez sentenciado com não sei quantas penas de morte, mas ele teria que passar por um julgamento. Essa é a lei da vida. Esse negócio de sair matando bandido, olha, vamos matar bandido. Isso é uma bobagem que não tem tamanho até se discutir isso aí. Isso é uma coisa lógica. O cara tem direito a julgamento e dentro senão, por que a gente tem lei? Por isso que eu digo que a primeira coisa que a gente tem para defender o cidadão é a lei. Depois vem polícia, mas a primeira coisa é lei. É lei, é lei. Porque se não a própria polícia, sem leis, ela não pode agir. Olho por olho, dente por dente, que aliás é um negócio que tem na Bíblia, mas é deturpado. Ele começou assim a lei de Talhão. O cara matava uma vaca do vizinho, o sujeito ia lá e matava outra vaca. Então ficava pareado. Matou a vaca e eu matei a vaca aqui. Só que os caras começaram a matar a vaca e o filho do cara. Começaram a matar a vaca e a família do cara. E assim foi. E a própria lei de Talhão, ela é injusta, não só por causa do que representa a lei de Talhão, mas pelo que ela pode representar, que é a ausência total do Estado. E aí vira uma bagunça e anarquia, e Deus me livre e guarde. E a gente está muito perto de anarquia no mundo com essa pandemia aqui. Se a gente não tiver um pouco de consciência com essa situação do mundo, porque as pessoas estão vivendo problemas seríssimos. Agora se descobriu que esse coronavírus mesmo, é importante discutir isso, porque passa por crimes, mesmo que ele não provoque sintomas graves que leve a pessoa ao hospital, ou internar, ou mate a pessoa mesmo com sintomas leves, depois pode ter problema de coração e saúde mental. Quer dizer, pode deixar muita gente maluca. Você imagine o que é esse coronavírus. É uma ameaça à humanidade terrível. Mas vamos voltar ao nosso caso de hoje. Não é? A senhora acredita que o bom senso, porque gerou uma discussão no país e gerou essa perspectiva de impunidade. Pô, se prender esse bandidão, soltar esse bandidão, se eu pegar aqui 10 mil reais do outro aqui, não vai ser tão grave assim, eu também nem preso vou e tal. Fica aquela sensação de impunidade mesmo para a sociedade, e isso não é bom. A senhora acha que será uma decisão salomônica de hoje? Uma coisa que atenda a sociedade e atenda a justiça? Eu tenho absoluta certeza que o Supremo Tribunal Federal vai acalmar, né, essa sensação que pairou aí na sociedade nesse momento, e o Supremo tem mostrado muito o seu papel de guardião da Constituição e, portanto, guardião da cidadania e da sociedade. Por certo, não vai ficar uma expectativa de insegurança jurídica, mas, de qualquer forma, se ele não der uma interpretação que resolva essa situação toda da aplicação desse dispositivo legal, do pacote anticrime, né, entre aspas, nós também da MB já estamos organizando uma peça jurídica para que essa definição aconteça da forma correta, né, que é a forma das ações constitucionais previstas na nossa Constituição também. Então, Datena, respondendo objetivamente sua pergunta, eu tenho a plena convicção de que o plenário do Supremo hoje vai acalmar a sociedade. Eu não sei em que termos, porque realmente é uma definição que gerou
uma expectativa e a gente acaba não sabendo, né, como é que os ministros vão fazer a construção, mas eu confio muito na sensibilidade e isso muito diante do trabalho que eles têm feito em causas que são muito relevantes para toda a sociedade. Quando o presidente da Câmara, já vou encerrar com a senhora, porque eu sei que o tempo da senhora é importante, mas quando o presidente da Câmara diz que é colocar a culpa numa instituição como o Ministério Público, né, diz que a culpa é do Ministério Público, ele sugere que o Ministério Público tenha prevaricado no caso. Ele comete um erro grave aí, não comete? Ninguém prevaricou nesse caso porque há uma indefinição jurídica, né? A norma que foi aprovada no parlamento tem esse lapso de interpretação. Então, na verdade, eu acho que numa primeira avaliação o presidente Rodrigo Maia pode ter, né, não compreendido bem, como eu ouvi outras declarações também de parlamentares muito respeitados, que conhecem o sistema de justiça. Eu acho que num primeiro momento eles não compreenderam bem a interpretação que foi dada, mas agora, depois de toda a discussão, e o papel da imprensa é muito importante, Datena, nesse sentido, porque foram trazidos vários casos, né, à tona, a interpretação do próprio STJ, questões até de um juridiquês difícil para a população compreender, mas isso foi muito importante para que todos esses atores do sistema de justiça conhecessem o que estava acontecendo e o sentimento geral. Eu mesma expliquei para muitos veículos de imprensa, logo quando aconteceu a decisão do ministro Marco Aurélio sobre como esse artigo é um artigo impróprio, né, com características impróprias, esse artigo da lei discutido. Então, eu acho que nesse momento agora, todos têm consciência que é necessário uma reparação legislativa ou uma reparação do Supremo Tribunal Federal para que a interpretação seja conforme a própria intenção do legislador. Me parece que a intenção do legislador não foi essa, né? Eu explicaria de um grosso modo para as pessoas entenderem. É aquela história que todo mundo sabe, tem dois irmãozinhos brincando ali, né? E aí um quebra um vaso e a mãe chega, quem foi? Aí o Maia falou, não fui eu, né? Foi aquele ali, foi o meu irmão, foi o Ministério Público. Mas ficou bem claro como as nossas leis são feitas no Brasil e como o nosso sistema judiciário é exposto por essas leis frágeis. Se houvesse menos possibilidade de interpretação e a lei saísse de uma forma clara e absolutamente com o objetivo que é da lei de defender a sociedade contra quem comete crime e até recuperar essa pessoa que comete crime, se a lei saísse clara do nosso sistema parlamentar, se o nosso legislador fizesse lei clara e não desidratasse o projeto, como o projeto do Moro, mesmo do juiz Alexandre, que são projetos bons para defender a sociedade, para não permitir que o juiz possa escorregar na casca de banana, por um motivo ou por outro, né? Se o parlamentar fosse mais claro na lei que ele aprova, né, o Maia não precisava dizer não fui eu, foi o meu irmão. Ficaria bem definida a lei. Se tivesse aprovado o pacote do Moro, talvez com algumas coisas aí que mereciam veto e tal, mas na integralidade era um pacote, eu não vou dizer perfeito, mas muito melhor do que essas leis que nós temos hoje, que expõem a sua classe e o povo brasileiro a uma situação delicada, porque a gente já vive num país muito violento, por uma série de detalhes, passa por isso o crime organizado do qual o André do Rep faz parte e hoje está claro que o PCC é a organização criminosa que mais cresce no mundo, é ligado a máfias internacionais, como máfia italiana, esse cara é ligado, passa por isso o país violento, some-se a isso a condição da pandemia, nós vamos ter muita dificuldade, muito problema para o judiciário resolver, já não tem condição de resolver. O que tem agora, a senhora imagina então, daqui para frente com essa dificuldade, porque vai criar um caldo de cultura ainda mais violento, o cara sem emprego, o cara passando fome, a situação vai piorar muito. Eu espero que os parlamentares acordem para isso, porque senão vai sobrar para eles mesmos. Muito obrigado à senhora, foi muito bacana a sua entrevista, a senhora fala de uma forma muito coloquial, é um prazer falar com a senhora.
Prazer foi meu, Datena. Pode chamar a gente quando for preciso para esclarecer a sociedade. Eu tenho dito que o judiciário só vai ser bem compreendido quando ele for bem conhecido. Então, meu papel é trazer essa clareza e dizer para a sociedade que ela confie nos juízes brasileiros, porque são juízes muito bem preparados, que conhecem a lei, mas que nos ajudem a fortalecer o Poder Judiciário, porque hoje no Parlamento, Datena, são 2.000 projetos de lei que atentam contra as prerrogativas constitucionais da magistratura. E as prerrogativas constitucionais da magistratura estão lá na Constituição porque elas protegem a sociedade e não o juiz individualmente. Então, um forte abraço e muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, senhora. Tenha um ótimo dia, saúde e prosperidade. Saúde, Amém. Principalmente hoje em dia. Abraço grande. Você também, um abraço. Agostinho.